Olá e seja bem-vindo à leitura semanal de dia 6 a 12 de junho de 2016. A semana passada falámos em energias de libertação, falámos na imagem da rolha de champanhe que estava quase a soltar-se, mas que havia muita efervescência e muita tensão antes desse momento. E falámos na energia de domingo, ontem, com a lua nova. Esta energia da lua nova vai continuar durante o princípio da semana. É uma energia que nos é enviada e que nós podemos escolher recebê-la ou não. A nossa semana inicia-se de uma forma bastante lógica. Vão surgir as 3 cartas no ecrã neste momento. Chama a atenção para o facto desta semana as 3 cartas pertencerem a 3 baralhos diferentes. Foi assim que intuí. Como curiosidade para quem gosta ou quer deitar cartas, é importante, ou é o meu conselho, não se concentrarem demasiado ou não se prenderem demasiado nas intenções que cada baralho tem. Eu estou a falar, obviamente, das cartas de oráculo, não estou a falar de tarot tradicional, porque as cartas de tarot tradicional em si não têm uma intenção, o autor não tem uma intenção por detrás, mas, por exemplo, a carta do meio desta semana pertence ao baralho dos Anjos do Romance, que é um baralho que foi criado pela sua autora para lidar com questões românticas. Portanto, à partida, parece uma escolha pouco lógica para uma leitura semanal em que estou a fazer para um coletivo em que há pessoas que estão num relacionamento romântico, outras não. Umas têm interesse disso e outras não. Portanto, à partida, poderia parecer que eu estaria a alienar parte da audiência. No entanto, isto são apenas projeções mentais. Porque quando nós nos libertamos destas estruturas e destas projeções mentais, nós vamos escolher intuitivamente aquilo ou os baralhos que de facto nos vão dar as mensagens que nós procuramos. Neste caso, eu intuí estes 3 baralhos. O primeiro, da primeira carta, é de tarot tradicional, é o chamado tarot de Marselha. É um dos tarots mais conhecidos, é também um dos tarots mais utilizados. Esta primeira carta indica-nos um começo de semana que tem tudo a ver com a energia ainda da lua nova, porque é uma carta que indica novos começos, uma energia de fecundidade, uma energia de semente. Esta carta chama-se Valete de Varas ou Valete de Paus, e os valetes no tarot de Marselha têm todos a ver com novos começos, mas também há sempre uma componente de criança, alguma imaturidade. Neste caso aqui é representativo da nossa criança interior. A criança interior é o elo condutor em toda a leitura desta semana. A segunda carta fala-nos de sentimentos românticos, mas a mensagem que me enviam é que esta carta tem muito a ver com a forma como nós nos relacionamos a nível íntimo. Um relacionamento romântico é um dos relacionamentos mais íntimos que nós podemos ter. Obviamente que há relacionamentos muito estreitos, como o relacionamento de pais e filhos, relacionamento entre irmãos, etc. Mas um relacionamento romântico, por definição, é de facto um relacionamento diferente dos restantes. Há outros componentes que existem nesse relacionamento e que não existem em mais relacionamento nenhum. Obviamente, eu aqui não estou a entrar novamente em estruturas sociais. Há quem pratique monogamia, há quem pratique outro tipo de relacionamentos e todos eles estão aqui espelhados. Portanto, aqui não há, da minha parte, um julgamento acerca das decisões que você próprio escolhe para a sua vida. No entanto, quer você tenha um parceiro ou vários, esta carta vai sempre ter relevância, porque indica a forma como nós, no nosso interior, nos relacionamos com a outra pessoa. Esta relação que nós estabelecemos com outra pessoa, isto a nível romântico, tem
tudo a ver com a forma como a nossa criança interior se relacionou com as pessoas à sua volta durante o seu crescimento. Estas pessoas à volta, normalmente estamos a falar de família próxima ou amigos próximos da família também. E indica-nos tanto relacionamentos com pessoas presentes como com pessoas ausentes. E as nossas emoções internas podem ser tão fortes em relação a uma pessoa que esteve presente como para uma pessoa que esteve ausente. Esta ausência pode dever-se a falecimento e, se esse falecimento se deu antes ou depois do nosso nascimento, se conhecemos a pessoa pessoalmente ou não, também tem importância, ou se esta pessoa é ausente porque é demasiado ocupada e não passa ou não passou tempo connosco, escolheu outras atividades em vez de estar presente connosco, independentemente dos seus motivos. Estes relacionamentos que a criança construiu ao longo do seu crescimento vão influenciar diretamente a forma como nos relacionamos com as outras pessoas. Os nossos medos, os nossos desejos, as nossas esperanças, os nossos comportamentos, a forma como interpretamos a linguagem corporal, verbal, como interpretamos as palavras da outra pessoa. Tudo isto é feito através de um filtro que foi construído ao longo do tempo. É importante que nos apercebamos disto e é importante que comecemos a reconhecer em nós também este filtro, para que, quando ocorrem situações menos agradáveis entre nós e a outra pessoa, que haja também um autorreconhecimento das nossas próprias projeções mentais, dos nossos próprios medos, dos nossos próprios desejos, que poderão ter ou não a ver com a outra pessoa e poderão estar ou não ao alcance da outra pessoa. Porque muitas vezes os nossos desejos internos, que depois se vão espelhar no outro, como se o outro fosse aquele que tem de satisfazer esses desejos, nem sempre o outro é aquele que consegue satisfazer esses desejos. Por vezes esses desejos vêm de mágoas e dores internas que estão agregadas à nossa criança interior e que se vão manifestar de forma, por vezes, muito intensa num relacionamento íntimo, porque um relacionamento íntimo é onde as nossas emoções estão à flor da pele. Eu diria até que estão na atmosfera, porque nós criamos ligações com outra pessoa, energéticas, muitas delas invisíveis, mas estão lá. Portanto, esta semana nós vamos estar a lidar com estas emoções da nossa criança interior e, independentemente de você estar num relacionamento romântico ou não, ou de ter desejos de concretizar uma relação ou até não, independentemente disso, esta semana traz o potencial para lidarmos com estes nossos espelhos interiores, com a nossa criança, com a criança que fomos. Envia uma mensagem de que chama-me a atenção para a própria frase escrita na carta, que fala de sentimentos que são reais e que vale a pena explorá-los. Muitas vezes nós temos sentimentos e simplesmente viramos as costas. E grande parte das vezes porque não os compreendemos, não percebemos porque é que os estamos a ter. Mas é muito importante conseguirmos estar sozinhos com os nossos próprios sentimentos para conseguir de alguma forma descortinar algum sentido para a sua existência, porque a sua existência tem um sentido, senão não estavam lá. A terceira carta vem, no fundo, fazer um embrulho muito bonito de toda esta mensagem da semana e que fala de família. Portanto, no fundo, é novamente aqui dado um novo ênfase a estas relações familiares. Eles chamam a atenção para o adulto que está prestes a apanhar a criança, que salta com toda a confiança para o seu colo, com toda a certeza que o adulto o vai agarrar. Falam-me de que este impulso, esta autoconfiança, esta confiança do salto no vazio e de que vamos ser agarrados quando saltamos, é um dos pilares
do nosso próprio poder pessoal que é vital para nós desenvolver. Quando há uma criança interior extremamente magoada, geralmente tem raízes muito profundas na parte da confiança. Confiança nos outros, confiança em si própria, confiança no próprio universo, na ordem das coisas. Todo o tema da lua nova, todo o tema do dar as boas-vindas ao novo. O novo é quase um sinónimo de desconhecido, porque aquilo que é novo é desconhecido para nós. Portanto, a relação que nós temos com o desconhecido é aquela relação que vamos ter também com o novo. Se nós, quando nos deparamos com o desconhecido, temos uma atitude de medo, de terror e de ansiedade, é mais difícil aceitarmos mudanças nas nossas vidas, mesmo que essas mudanças nos tragam a felicidade que no fundo andamos à procura. Uma criança que cresceu com uma sensação de ser incompreendida, ou de não receber o amor que precisava, ou até de ter sido defraudada, ter sido até abusada, é uma criança que vai ter muita dificuldade em confiar noutra pessoa. Muita dificuldade. Contudo, é preciso também referir algo importante, e que é, todos nós temos nossas experiências do passado. O nosso passado faz parte de nós e por vezes parece-nos tão real como o nosso presente, porque as nossas emoções estão lá, os nossos pensamentos estão lá. Quando acontecem certas situações, parece que algumas emoções ressurgem de uma forma até quase violenta. Não é passar uma borracha sobre aquilo que aconteceu e não é algo que queiramos muitas vezes resolver da noite para o dia. Mas é compreender que, independentemente das nossas experiências, o nosso poder interno é mais forte, é muito mais forte do que qualquer experiência que tenhamos tido. E o potencial de ultrapassar os nossos próprios desafios existe. A nossa mente vê apenas probabilidades. É como uma máquina, é um computador. Reúne todos os dados das nossas experiências anteriores, compila uma base de dados e dá-nos as nossas probabilidades. E essas probabilidades podem ser tão negras como a visão que temos da vida. A alma não vê probabilidades, a alma vê possibilidades, porque a alma sabe que nós, a qualquer momento, podemos escolher mudar. E essa mudança é tudo o que é preciso para alterar profundamente o nosso estado interno e as nossas circunstâncias externas. Pode parecer uma coisa um pouco mágica para algumas pessoas, consoante aquilo que estão a passar na vida e consoante o seu passado também. Mas não obstante, continua a ser verdade. A nossa alma brilha mais forte quando nós decidimos utilizar as nossas experiências do passado para construir a melhor versão de nós próprios. E eu sei que muitas vezes em conversas mais espirituais fala-se de deitar abaixo camadas, não é? Para encontrarmos o nosso eu verdadeiro. É muito verdade. Mas eu acho que quando estamos em momentos de sofrimento profundo, temos muita dificuldade em largar essas camadas, simplesmente porque estamos no meio daquela dor. E quando estamos no meio daquela dor, e quando estamos soterrados e não vemos o sol, por vezes temos mesmo de escolher acreditar, mesmo que ainda não acreditemos efetivamente. E eu sei que pode parecer paradoxal, mas na verdade, se estamos aprisionados por uma máquina mental que se autogere num ciclo interminável de pessimismo e de negatividade, a única forma, por vezes, de começar a combater essa tendência é de nós próprios começarmos a utilizar técnicas e ferramentas, também elas mentais, e que vão fazer um contrabalanço. Por exemplo, as afirmações positivas
sim, não funcionam com toda a gente e não funcionam com todos os momentos, é verdade. Mas é uma forma de trazermos energia positiva ao nosso dia a dia. Quando a nossa mente nos está a tirar com pensamentos e emoções negativos, isso gera como que uma nuvem negra à nossa volta. Então, quando nós dizemos afirmações positivas, principalmente em voz alta, essa energia positiva vai dissipar essas nuvens negras e vai criar um contrabalanço e vai fazer uma espécie de força contrária à energia negativa da nossa máquina mental, ok? E isto pode ser um passo extremamente importante para muitas pessoas, porque se nós não conseguimos meditar, não conseguimos fazer regressões, temos muita dificuldade em nos concentrarmos, vai ser muito complicado utilizar uma técnica que, à partida, pressuponha que tenhamos que ficar em silêncio e quietos. Porque quando as nossas emoções estão em turbilhão, é muito difícil ficarmos sentados no mesmo sítio, certo? Portanto, fica a sugestão de, quando se sente sobrecarregado ou esmagado por determinadas emoções, ponha música mexida, dance, mexa-se. E no meio dessa dança faça afirmações positivas, mesmo que não acredite naquilo que está a dizer. A única sensação de não acreditar tem a ver com a forma como está aprisionado pelas suas próprias projeções mentais. Porque qualquer tipo de afirmação positiva é uma afirmação em que a alma acredita. Faz-lhe sentido? Se a alma é amor, então é o positivismo ao máximo. Então, qualquer afirmação positiva que faça acerca de si própria, a sua alma só tem que concordar com ela. Portanto, quando sente que não acredita, essa sensação vem das projeções mentais que lhe dizem não, 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 não. Não, não, isso não pode ser positivo, tem que ser negativo. Mas porque você está consumido ainda por essas correntes mentais. E, portanto, temos que começar a fazer um contrabalanço. Esta semana vamos ajudar a nossa criança interior, que poderá ter tido uma infância feliz, poderá ter tido uma infância desafiante, mas não obstante tem dentro de si todo o poder para ajudar a sua criança e ajudar-se a si próprio. A construção e o desenvolvimento da confiança interior, confiança em nós, confiança na vida, é aquilo que nos vai permitir um dia conseguir depositar a nossa confiança noutra pessoa. Não é algo que tenha de fazer do dia para a noite e não é algo em que tenha que ter pressa. E não é algo em que tenha que ter impaciência. É exatamente o contrário. Porque desconstruir algo que já está extremamente enraizado em nós é um processo. E há muitas pessoas que me dizem: ai, mas é tão difícil. E eu digo: mas a vida tem sido fácil até agora? Carregar esse fardo dentro de si tem sido fácil até agora? Ter relacionamentos com outras pessoas que não são aquilo que você deseja? Ter um relacionamento consigo próprio que não é aquilo que você deseja? Tem sido fácil? Não. Portanto, a única coisa que está a dizer que é muito difícil é a sua própria mente. É a única, porque a alma sabe a força que você tem e só o pode motivar, só o pode encorajar. Portanto, quando pensar para si próprio, ai, é tão difícil, pense, bem, ao menos já sei com o que é que conto. É difícil. A vida não tem sido fácil até aqui. Mas ao menos esteja a lutar pela sua própria felicidade, pela sua própria paz. Ao menos, se pensarmos que temos que sofrer, então que soframos porque estamos à procura da nossa paz interior. Não soframos porque estamos esmagados pelas nossas próprias emoções e pelo peso do nosso passado. Escolhamos acreditar, mesmo antes de conseguirmos acreditar efetivamente em nós. E mesmo que não tenha tido a família que desejaria ter tido, lembre-se que tem sempre a possibilidade e o potencial de criar a família que quer criar aqui nesta vida.
Não tem que seguir aquilo que os outros ensinaram, não tem que seguir a sua própria experiência. Pode seguir aquilo que para si, cá dentro, é a verdade. Aquilo que cá dentro para si faz sentido. Independentemente das experiências que teve e independentemente das circunstâncias que passou. Poderá não ser possível fazer já hoje ou já amanhã, mas é algo que pode ir construindo, nunca perdendo de vista a sua verdade interior. Esta semana vai ser importante para entrarmos em contacto com estes nossos desejos, estes nossos medos, que já vêm do nosso passado e que influenciam diretamente os nossos relacionamentos. Especificamente, sim, relacionamentos românticos, mas disseminando para todos os nossos outros relacionamentos, passando pelos nossos relacionamentos familiares, nossa família que pode ser ou não de sangue, também podemos estar a falar de amigos, por vezes temos irmãos e irmãs que não são relacionados connosco por sangue, mas são por conexão de almas, por exemplo. E bom, como nota final, dê as boas-vindas ao novo, escolha acreditar que se saltar no vazio, alguém vai estar à espera para o apanhar e muito provavelmente quem o vai apanhar será você próprio. Construa o seu dia-a-dia, os seus relacionamentos a cada momento em consciência e avance em direção à paz que procura. Todas as informações sobre as cartas e os baralhos e os autores estão na descrição deste vídeo do YouTube, mas também estão na publicação no Facebook e no meu website. Tenha uma excelente semana, com muitas descobertas, muita alegria e muita paz. Até à próxima!